queria fazer aqui uma homenagem às mulheres dessa igreja com um texto, uma crônica que a Marta Medeiros escreveu em 2010 do Dia Internacional da Mulher. Vou ler partes desse texto e se chama Sisters, um brinde à importância do que somos umas para as outras. Só de ler esse tema eu já penso em tantas mulheres dessa igreja, Simoninha, Ana, Célia, Celi, todas, Eni, tantas mulheres, cada uma tem uma importância para mim e nós todas umas para as outras. Prefiro aproveitar a data este ano para fazer um brinde à nossa importância, não para a sociedade e a família, mas umas para as outras. Assistindo ao filme Caramelo, tive a sensação boa de confirmar que o tempo passa, os filhos crescem, os corações se partem, mas amigas ficam. Como todos os filmes que abordam a amizade, a solidão intrínseca de toda mulher, Caramelo nos consola valorizando o que temos de melhor, a nossa paixão, a nossa bravura e o bom humor permanente, mesmo diante de tristezas profundas. No filme, elas são 5, todas diferentes entre si e todas iguais a nós. Mulheres conflituadas, mas que podem contar umas com as outras em qualquer circunstância. Precisamos de mulheres à nossa volta, amigas, filhas, avós, netas, irmãs, cunhadas, tias, primas. Aprendemos a compartilhar nossas virtudes e pecados. E temos uma capacidade infinita para o perdão. Somos meigas e energéticas ao mesmo tempo, o que perturba e fascina os que nos rodeiam. Brigamos muito, é verdade. Em compensação, nascemos com o dom de detecção do sagrado nas pequenas coisas. E é por isso que uma amizade iniciada na escola pode completar boldas de ouro e uma empatia inesperada pode estimular confidências nunca feitas. Amamos os homens, mas casadas mesmos somos umas com as outras. Vamos ouvir agora o coro Misa Vanderlei, Glória e Louvor. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria
substância, já que viver é ser livre. Mais um canto, Triste, Louca ou Má, cantada pela Lorena. É Lorena? Neta da Celi. Triste, louco, má, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Um homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é seu próprio lar. E um homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Um homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é seu próprio lar. Um homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define. Você é seu próprio lar. Que lindo, muito lindo. Agora, Eni, faz uma oração para nós e logo depois a Célia vai ler o texto bíblico para nós. Tá mudo. Já está desativado, Líria? Agora sim. Agora sim. Ok. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos prestando esse culto de louvor e adoração a Ti. Te agradecemos também, ó Pai, pela vida de todas as mulheres, de tantas mulheres que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude nessa fase que estamos vivendo, nessa fase de doença no Brasil, no mundo, que Tu, Senhor, traga para nós a cura. E te agradecemos também porque nós estamos até agora sob Tua proteção. Mas pedimos por todas as pessoas que sofrem, Senhor. Pedimos que abençoe e ilumine também quem vai nos trazer a mensagem hoje, a pessoa que vai nos trazer a mensagem, que nós possamos entender e trazer essa mensagem para uso em nossas vidas. Sê conosco e, por Tua misericórdia, nos ajude, dirija as nossas vidas e faça com que possamos cada dia mais estar aos Teus pés,
e seguir as tuas instruções. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Célia, pode ler o texto do Evangelho de João 2, 13 a 22. Nossa querida Célia. Ok? Ninguém me confirma. Está ouvindo? Tá ok, Celinha, pode falar. Ok. Vamos lá. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tira essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-no que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruo esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Amém. Amém. Alexandre? Obrigado, Lirinha. Coisa linda, hein? Essa música da Lorena, logo depois da música belíssima do coral, a música do coral que abre de uma epifania divina, né? É acompanhada por uma música de pessoas trans, de mulheres trans. Lorena, neta da Celi, trouxe essa música forte, muito forte para a gente. E hoje nós temos um texto da Bíblia em que Jesus fala que ele destrói o templo, que é o corpo, e reinventa, ressuscita, revitaliza, ressignifica. Corpo móvel, plástico. Assim como o corpo das mulheres que se reinventam em lutas quase que infinitas em sociedades patriarcais. Hoje nós vamos ouvir a mensagem de 2 corpos que ressuscitam, que se reinventam, que são plásticos. Primeiro a palavra de uma jovem negra que é minha amiga há muitos anos, e que eu vi afirmar-se negra ao longo do seu caminho. Foi uma ex-aluna do Colégio Pedro II, hoje é uma arquiteta, é uma mulher espetacular, cristã de berço, redescobriu Jesus à luz da luta antirracista e vai trazer para a gente uma palavra dessa condição da mulher que ela é, que muitas são, que sofrem racismo, mas não baixam a cabeça, mas, ao mesmo tempo, inventam horizontes e têm a capacidade de ter uma ternura. É uma coisa espantosa, que é a Vitória Gouveia, uma grande, grande amiga. E logo depois nós vamos ouvir a palavra de uma outra condição de mulher atual, que é da Jéssica, minha amiga há muitos anos, foi da Igreja Presbiteriana Betesda, está conosco na Igreja Reformada Ecumênica, uma pessoa queridíssima, mora lá na Inglaterra, casada, se não me falha a memória, me corrija, Jéssica, é com paquistanês, não é isso? Muçulmano, e ela vive em uma condição... Não é isso? Isso. Não é isso, Jéssica? Não errei. Então,
falei com ele há 2 semanas, e vive a condição trans, uma outra condição de ser mulher, e tem uma fé em Jesus e uma espiritualidade muito bonitas. Então, nós vamos ouvir essas 2 condições de 2 amigas e que Deus, ou deusa, não sabemos o gênero, abençoe a palavra das 2. Vitorinha, é com você, minha amiga. Bom dia. Alguns rostinhos eu conheço aqui. O Alexandre me chamou para falar sobre ser mulher, as múltiplas formas de ser mulher. Eu vou contar da minha forma. Eu tenho uma caminhada cristã, sou nascida e criada na Igreja Metodista e grande parte da minha família é da Igreja Presbiteriana. E cresci num lar muito evangélico, muito tradicional, e isso moldou grande parte do meu ser. Aprendi muitas coisas boas e tive que reconstruir outras coisas. E hoje eu quero falar sobre 2 mulheres que são inspirações para mim, que são as minhas avós. Eu costumo brincar que a avó é mãe 2 vezes, então a avó é mulher 2 vezes. Primeiro eu vou falar da minha avó paterna, mãe do meu pai. O nome dela é Maria Luísa. É uma mulher presbiteriana com uma fé enorme. Eu acho que ela é a pessoa que tem a maior fé que eu já vi na minha vida. Muito temente a Deus. Mas foi uma mulher muito moldada pela moral cristã e pelo patriarcado. Sempre foi dona de casa, nunca trabalhou fora. E minha avó me ensinou muitas coisas. E eu ficava abismada da forma como ela tratava o meu avô. E eu, criança, questionava essas coisas. Ela dava tudo na mão dele. Era o prato de comida na frente dele, a meia na mão dele para ele calçar, a roupa passada na mão dele para ele vestir. E eu, com 10 anos, espivitada, acho que eu tinha mais coragem do que eu tenho hoje com 23, falei: vó, a senhora é muito submissa ao meu avô. E ela se espantou, pegou a Bíblia, falou: minha filha, eu quero ler um texto para você. E aí eu sentei com ela e ela foi ler Provérbios 31, o louvor da mulher virtuosa. E aquele texto me convenceu. Muitas coisas para mim não faziam nenhum sentido. E desde aquele dia eu nunca mais li aquele texto. Eu sempre ficava pensando que a mulher virtuosa é uma mulher que não existe, que a gente não tem que ser. E aí, pensando no que eu ia falar aqui hoje, eu fui ler o texto de novo. E separei alguns versículos. A primeira frase do texto é: mulher virtuosa, quem a achará? A minha mãe tinha uma piada antigamente que era a seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei, Dona Maria Luísa. Minha avó é uma mulher virtuosa. A única que eu conheci. E aí o texto diz o seguinte: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela é maravilhosa, ela é tudo. Ela só faz bem ao marido. Ele não perde nada com ela. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela serve o marido, ela vai em busca do pão, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ela é misericordiosa. E aí ele diz, mais para frente: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E aí, até aqui, eu consigo ver 3 facetas. Primeiro, a mulher
que é tudo para o seu marido. Ela serve o seu marido tem tudo com ela, só tem o bem, só faz o bem. E aí eu vejo um pouco da faceta da minha avó. Depois, uma mulher que busca o pão, ela acorda cedo, traz de longe o pão. Ela é trabalhadora, ela é persistente. E ela é misericordiosa, ela abre a mão ao aflito. Ela tem força, tem dignidade, ela é destemida. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, ela não é preguiçosa. E aí, chega na parte que eu mais gosto. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso eu aprendi naquele dia com a minha avó. Eu tinha que louvar ao Senhor antes de ter formosura, antes de ter graça. Mas eu vou ser sincera para vocês. Naquele dia, esse texto parecia muito problemático. Hoje não parece tanto. Eu entendo que aqui tem muitas facetas do que pode ser mulher. Essa mulher não existe, ela é impossível. É impossível ser essa mulher. Essa mulher é perfeita, é uma mulher que não tem erros. E nessa minha caminhada, muito evangélica, muito moralista, muito tradicional, eu tinha que ser perfeita. Eu não podia sentar de perna aberta, tinha que usar sutiã, não podia usar short curto, não podia orar deitada. Orar deitada era um desrespeito ao Senhor, não podia orar deitada. Eu adorava orar deitada. Eu dormia cedo, deitava, pedia a Deus um bom sono, queria dormir. Eu tinha que ajoelhar. E aí, esse é um lado, esse é um pilar de inspiração. E eu parto para outro pilar de inspiração, que é a minha avó, mãe da minha mãe. A história da minha avó, mãe da minha mãe, Dona Maria Nazide, também é bem interessante, só que é muito diferente da Maria Luísa. Ela foi casada com meu avô, descobriu que o meu avô traía ela, foi atrás do meu avô. Quando ela descobriu, voltou para casa, jogou as roupas dele pela janela. E não queria saber mais, acabou o casamento. E a partir daquilo, ela era dona de casa, tinha que ter independência financeira, então foi sair para trabalhar. Se tornou merendeira e teve que bancar as 4 filhas que ela tinha, depois do término do casamento. E quando eu nasci, à medida que eu ia crescendo, eu percebi que na casa dessa minha avó eu tinha mais liberdade. Eu podia dançar, eu podia cantar qualquer música, eu não precisava cantar só louvores. Eu podia cantar um samba, eu podia cantar o que eu quisesse, eu podia ser livre. A minha avó me apresentou Zeca Pagodinho, Alcione, e ela era extremamente extrovertida, maravilhosa, e me ensinou a ser livre. E aí, pensando nisso tudo, a minha avó também era virtuosa, porque ela batalhou demais. Nem a minha avó Luísa, nem a minha avó Nazide tem todas as facetas desse texto. Mas eu cresci achando que só a minha avó Luísa era virtuosa, mas a minha avó Nazide também era virtuosa porque eu ressignifiquei esse texto. Olhei com outros olhos. Só que essas duas inspirações são mulheres brancas. Tanto uma quanto a outra são mulheres brancas. Eu sou filha de uma mulher branca e de um pai negro, e nesse Brasil sou negra. E me descobri negra num processo de conscientização. E primeiro me descobri mulher e depois me descobri negra.
como é que é essa coisa de se descobrir mulher? Eu sempre soube que eu era mulher, mas eu fui entendendo o que me prendia, quais eram os perigos com o tempo. E depois fui entendendo que era ser negra. Mas eu não consigo ser as duas coisas separadas, eu sou as duas coisas juntas. Eu não posso escolher um dia ser só mulher ou ser só negra, eu sou as duas coisas juntas. E eu vivo essas mazelas de uma sociedade escravocrata, de uma sociedade que ainda tem muitos resquícios desse momento de escravidão. E, por viver esses resquícios, eu tenho que criar caminhos imaginários. Eu já falei isso na IRE. No dia 13 de maio eu falei sobre isso. Eu sei que eu sou neta dessas minhas duas avós, consigo traçar o meu caminho e saber quem são as minhas ancestrais brancas, mas eu não sei quem são as minhas ancestrais negras. Eu não conheço essas mulheres, eu não sei de onde elas vieram, porque essa história foi arrancada de mim, não só de mim, mas de todos nós. É uma história que a gente não conhece. Eu não sei de onde elas vieram, não sei o nome delas. Então, o nosso caminho de conscientização como mulher negra, o meu e de todas as mulheres negras, é um caminho onde a gente cria uma história que só funciona na nossa cabeça. A gente vai criar muitas ancestrais, vai colocar ancestrais no nosso caminho que a gente não sabe se são as nossas ancestrais, para tentar buscar de onde a gente vem. E aí, um nome importante que foi muito importante na minha caminhada foi Angela Davis, que é uma filósofa muito importante, que fez parte dos Panteras Negras, ainda é uma potência viva no movimento negro, e tem um livro dela chamado Mulheres, Raça e Classe, que logo no primeiro capítulo ela fala sobre a condição de ser mulher a partir da escravidão. É claro que ela traz sobre a perspectiva da escravidão nos Estados Unidos, mas a gente pode trazer para o Brasil. E nesse capítulo ela fala que a mulher escravizada ela era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para o seu proprietário. Ela era uma propriedade e ela trabalhava assim como homem. Apenas ocasionalmente ela poderia ser esposa, mãe e dona de casa. E aí a gente vê a principal diferença. Essas mulheres, elas eram propriedades e trabalhavam. Elas não eram mães, esposas, donas de casa como as mulheres brancas. Elas não cabiam nesse estereótipo, nessa condição que era imposta para as mulheres, esposa, mãe e dona de casa. E a postura dos senhores em relação a essas mulheres era regida pela conveniência. Quando era lucrativo, ele explorava elas como homens. Elas eram vistas como desprovidas de gênero. Eram exploradas e punidas como os homens. E às vezes elas eram exploradas como mulheres. E aí entra o abuso sexual, que essas mulheres sofriam muito. E uma coisa importante para ressaltar nesse texto é como a dinâmica familiar negra acontecia. Essas pessoas, tanto as mulheres quanto os homens, viviam uma vida horrível. Eram explorados, eram propriedade. Mas quando eles podiam, eles criavam uma atmosfera diferente. Então, enquanto as mulheres cozinhavam e costuravam, os homens caçavam e cuidavam da horta, na família, no núcleo familiar. E essa divisão sexual do trabalho doméstico não parece ter sido hierárquica. As tarefas dos homens certamente não eram nem superiores nem inferiores ao trabalho realizado pelas mulheres. Ambos eram igualmente necessários. E o que é importante observar aqui é que esses trabalhos que os escravizados e escravizadas realizavam para si mesmo e não para o engrandecimento dos senhores
eles eram cumpridos em termos de igualdade. Eles estabeleciam uma dinâmica familiar e comunitária com harmonia, igualitária, que era uma característica principal nas relações sociais. E aí, fechando o que eu tenho para falar, o que isso tem a ver com a espiritualidade? A partir desse processo, desse caminho imaginário, em que eu acho essa relação igualitária que os meus ancestrais tentavam viver, eu consigo me emancipar, eu consigo me engrandecer. E eu quero me espelhar para cultivar relacionamentos mais saudáveis em todos os âmbitos da minha vida. E a minha oração, a minha conversa com Deus hoje é para que a minha força seja tanta que eu consiga trilhar o meu caminho, que eu seja visível para aqueles que vêm depois de mim. Porque eu precisei trilhar esse caminho imaginário, mas eu não quero que os meus filhos, os meus netos, precisem criar esse caminho imaginário. Eu quero que eles saibam quem eu sou. Eu quero que eles saibam o meu nome. Eu quero ser visível. Essa é a minha oração, que eu e tantas outras mulheres possamos ser visíveis no caminho de todos. Amém. Amém, Vitorinha. Amém, amém, amém. Jéssica, é você, minha amiga. Oi, Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muito o convite para falar. Eu estou muito lisonjeada porque, por ser mulher trans, muitas vezes, em época de Dia Internacional da Mulher, eu sou esquecida. Porque eu lembro de quando comecei a transição e estava num processo, as pessoas não me davam parabéns pelo Dia das Mulheres, e eu acho que pouquíssimas vezes na minha vida eu recebi parabéns pelo Dia das Mulheres. Então, eu estou muito agradecida por poder participar e falar sobre a mulher no Dia das Mulheres. Eu me descobri mulher, assim como a Vitória, que teve essa história linda. Eu me descobri mulher muito cedo. As figuras femininas, como o processo da Vitória, também foram muito importantes na minha vida. Eu tinha uma mãe que foi uma mulher muito forte e muito à frente do tempo dela em muitos aspectos, e eu tinha uma avó muito forte. Mas eu também, assim como a Vitória, vim de um lar evangélico, onde a espiritualidade e a religião eram algo extremamente importante para mim. E eu fui crescendo pensando que eu nunca poderia viver a mulher que eu era, apesar de que também criava caminhos imaginários, e muitas das vezes eu pensava que eu era uma mulher, porém com roupas masculinas, e que isso estava ok, que isso estava bom, mesmo que eu tivesse que viver o resto da vida assim, porque quando você é um rapaz, você tem muitas outras portas se abrem para você na sociedade. Então, eu não pensava em nenhum momento em abrir mão da minha espiritualidade, da igreja e da vida com Deus, em nenhum momento da minha vida. E eu pensava que eu ia abrir mão de ser quem eu sou, de quem eu era, e viver numa hipocrisia, e eu tinha noção de que era uma hipocrisia. Eu não assumi quem eu era, e eu desejei isso em algum momento, porque eu achava que aquele era o caminho de Deus, e aquele era o caminho que Deus gostaria que eu trilhasse. Entretanto, eu conheci a Igreja IRI em 2003, a Igreja de Betesda, desculpa, com o pastor Neemias, e nesse encontro com a igreja, eu comecei a ver que aquele mundo de hipocrisia e de mentira não ia ser legal para mim, e não era o que Deus queria para mim. Mas eu trazia comigo, de toda a história evangélica que eu tinha, preconceitos. Então, eu lembro que eu fiquei chocada ao ver a primeira vez uma mulher transexual na igreja, e eu pensei, o que ela faz aqui? O que ela está fazendo aqui? Por que uma mulher? Eu nunca tinha visto uma pessoa diferente, uma mulher daquela na igreja.
E isso me abriu um novo horizonte de vida. Eu falei, nossa, eu vou poder ser a mulher que eu sou e amada por Deus. E mesmo que odiada pela sociedade, porque, infelizmente, inclusive, a escolha de morar em Londres tem a ver com a preocupação dos meus pais, com a minha segurança e com a minha possibilidade de trabalhar, porque eu nunca encontrei possibilidade de prostituição, porque no Brasil é só essa porta que se abre. A mulher transexual no Brasil fica muito vulnerável à prostituição. Você sai à rua à noite, na Lapa, já vem alguém e pergunta quanto custa um programa com você, sendo que isso é completamente fora da minha realidade. E eu decidi, quando estava na ilha, ser a mulher que eu achava, que eu entendi que Deus queria que eu fosse. Uma mulher que eu ia servir a Deus, sendo mulher, encontrando mostrando para minha família, que é toda evangélica, que eu posso ser uma mulher séria, honesta, trabalhadora, extremamente trabalhadora. Eu tenho um histórico de trabalho na minha vida, eu gosto de trabalhar, e não ter me envolvido nunca com prostituição, que é algo que eles realmente acham terrível, mas que ao mesmo tempo é a maior oportunidade para uma mulher trans. E eu vivi isso bem forte, porque em 2015 eu saí do emprego da onde eu tinha passado 8 anos e tinha feito a minha transição, e fui procurar emprego no Rio de Janeiro, e todas as portas se fechavam por eu ser mulher trans. Então, eu era perfeita para vários cargos, e as pessoas simplesmente me diziam não. E eu falava, nossa, mas eu vou ter que abrir mão. Enfim, então toda essa construção social da mulher, que a gente se propõe quando se decide ser trans, essa construção também é tolhida pelo desejo masculino, é tolhida pelo que a sociedade permite que você seja. E quando eu efetivamente experimentei ser mulher numa parte integral, que foi quando eu vim para a Inglaterra, onde muitas das pessoas, a maioria das pessoas não sabia ou não se importava se eu era trans ou não, eu percebi o quanto a mulher, na sua essência, ela sofre muitas limitações. Todo dia no trabalho, um homem chega para mim e me diz: não, você não pode fazer isso porque você é mulher. Não, você não pode, você não tem força para isso porque você é mulher. Sendo que eu vim de um lar onde a minha mãe era uma mulher extremamente forte e podia fazer tudo que ela quisesse. Então eu aprendi que ser mulher é ser forte, é ser independente. Mas os homens estão aí, não todos, obviamente, até as outras mulheres te dizem: não, mas você é menina, não faz isso, não pega peso, não corre, sabe, não se despenteia, não borra maquiagem, não fica com o batom borrado, quando na verdade a gente só quer existir, viver, trabalhar. A maternidade é algo que hoje em dia vive muito forte em mim. Se eu fosse uma mulher, se eu tivesse nascido com útero, provavelmente eu já teria engravidado. Eu gostaria muito de ser mãe. E a cobrança da maternidade é algo que me assusta, porque eu tenho hoje 36 anos e nos ambientes de trabalho as pessoas parece que a mulher precisa ser mãe para ser mulher. E não, hoje em dia é muito desafiador uma mulher poder dizer: não, eu não quero ser mãe. A experiência da maternidade é belíssima, é linda, e eu sou apaixonada pela maternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste das mulheres que não podem optar por dizer não. Por dizer: não, eu não quero. Ao mesmo tempo, aquela mulher que não quer se casar, porque é muito comum aqui, por exemplo, as pessoas me perguntarem: você é casada? Porque parece que isso me define como mulher, o ser casada. E a mulher é muito mais do que tudo isso. Você pode ser uma mulher incrível, não sendo dona de casa, não sendo mãe, mas sabendo que se você optar se você escolher por esse caminho da maternidade, ou até mesmo de ser dona de casa, você está escolhendo um caminho super difícil, porque ser mãe é uma das coisas mais difíceis do mundo. E é uma bênção de Deus, e é algo que é extremamente difícil e extremamente complicado de se
a educar uma criança, transformar essa criança numa pessoa é muito difícil. E é muito lindo. E ser dona de casa é uma coisa incrível. Você cuidar da casa é extremamente difícil. Parece que o dia, quando eu fico sem trabalhar ou alguma coisa assim, porque eu vejo como é difícil cuidar da casa, deixar a casa arrumadinha para quando seu marido chegar tá tudo limpinho, arrumadinho, bonitinho. Então, são papéis femininos que são extremamente difíceis. E como eu já estive no papel masculino, por mais que eu nunca tenha sido homem, mas como eu já vesti os sapatos masculinos, eu posso dizer que as preocupações femininas são 10 vezes... O cérebro feminino parece que tem 10 vezes mais preocupação, porque você sai à noite, você tem que ter cuidado por onde você passa. Você não pode passar por qualquer lugar, porque você pode ser atacada só por você ser mulher. Você não pode se envolver com qualquer pessoa emocionalmente, porque você pode ser atacada só por você ser mulher. Então, hoje em dia, a gente sabe, o feminicídio no Brasil está altíssimo. É assustadora a quantidade de mulheres que estão sendo mortas só por serem mulheres, por quererem sair de um relacionamento e o homem não permitir essa opção de sair de uma história porque ela não está mais feliz ou porque ela está sendo abusada. A submissão feminina é muito cobrada das mulheres. Eu sinto isso como mulher trans, e é assustador, porque dos homens você não tem esse tipo de cobrança, mas falar muito alto, rir muito alto, tudo, se você sai um pouquinho da linha, se você bebe um pouquinho mais, tudo isso é muito cobrado. Eu, por exemplo, não bebo. Então, quando eu digo, eu não bebo nada alcoólico, as pessoas me dão, uau, que bom que você não bebe nada alcoólico. Parece que para ser uma mulher perfeita, você precisa não beber, não fumar, não falar palavrão, ser super educada, ter planos de ter filhos, ser uma boa dona de casa. Sendo que hoje as mulheres trabalham fora e elas precisam disso, completar todas essas tarefas para serem definidas como boas mulheres. Isso é a parte mais triste do que eu vejo em relação às mulheres, e eu acho que é o que as mulheres mais tentam lutar hoje em dia, e eu fico feliz de fazer parte dessa luta, porque eu tenho um grupo de amigas, mulheres, que estão aqui lutando pelo direito de não serem mães, ou de serem mães, de não serem donas de casa, ou de serem donas de casa, de terem suas carreiras profissionais, de não terem suas carreiras profissionais. Então, eu tenho amigas de todos os jeitos, e o que une nós todas é o sentimento e a alegria de ser mulher. Eu acho que o ser mulher é uma bênção divina, é uma coisa que eu sou muito grata a Deus, e eu sinto que eu tive essa permissão quando eu conheci a Igreja Bethesda, quando eu conheci o Alexandre e o pastor José, e foi incrível, foi incrível. Eu realmente sou muito grata, e eu sou muito grata de poder viver a espiritualidade desse ponto de vista hoje em dia, de poder olhar para outra pessoa e ver com mais ternura, com mais amor, que eu também acredito que Deus fez a mulher com essa ternura toda para que alegrasse a nossa sociedade, trouxesse cor para as nossas vidas, porque o mundo masculino é bem não colorido. Então, tanto que os homens gostam muito, muitos deles, né, de se casar, de estarem sempre com uma mulher por perto, porque o mundo masculino às vezes é bem triste, bem sem cor. Então, a mulher traz cor para as nossas vidas, a mulher traz a maternidade, a ternura, e eu acho isso incrível. Eu sou muito grata de ter a oportunidade de ser mulher e de saber que ser mulher não são só sapatos altos, maquiagem, moda, também é isso, mas tem muitas outras coisas. Existem mulheres que nem gostam de nada disso e são lindas mulheres, e são mulheres plenas e completas. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher que não precisa de tanta feminilidade para se encaixar na sociedade.
E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Acho lindo quando eu vejo duas mulheres casadas e tendo uma relação em que elas podem trazer para o filho tudo de mais lindo da vida. Então, eu sou muito apaixonada quando são um casal de mulheres criando e educando uma criança. Não que um casal de homens não possa, claro que eles podem, claro que é lindo também, mas quando, assim, a feminilidade é tão forte, tão grande, que até nos casais gays isso fica bem, bem forte. Tanto que os casais gays também conseguem achar ternura e amor para criar esses filhos. Então, eu sou muito grata de ter essa feminilidade, eu sou muito grata de ter encontrado, de não ter me perdido de Deus e de não ter me perdido da minha fé nesse trajeto. Era isso que eu queria dividir com vocês. Congratulations, já que você está aí. Parabéns. Obrigado, Jéssica. Muito, muito obrigado. Que privilégio ouvir você, a Vitória. Coisa linda. Que mulheridades bonitas, né? Muito bonitas. Lirinha, é contigo. Muito obrigada, Vitória e Jéssica, por essas palavras que falaram nos nossos corações. Obrigada. Minha luta diária para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la, de Jamila Ribeiro. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores, Cora Coralina. Vamos mais uma participação de queridas mulheres com o grupo feminino Sou de Cristo. Sou de Cristo, sei que sou, eu creio naquela cruz. Minha alma se alegrou com o toque de Jesus. E se a noite escura insiste em me afligir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Ele me deu a paz. Pelo dom da fé eu vi o amor de Deus o Pai. E se problemas surgem e penso em desistir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Pode a tempestade me afligir, o céu cair, Cristo vai chegar, transformar a noite em luz, vai provar mais uma vez que eu posso crer na cruz. Sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. No momento em que escolhemos amar,
começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. Bell Hooks. Regina, é contigo agora. Vamos celebrar a Eucaristia. Regina. Deus de amor, graças te damos por este novo dia. Nós te damos graças pela coragem, determinação e ousadia de mulheres que em todos os tempos e lugares questionaram leis e costumes que nos impediram de participar da vida pública e eclesiástica. Que a tua palavra nos oriente, motive, sole e fortaleça. Buscamos essas forças em teu Filho Jesus, que em seu ministério foi sensível à dor das mulheres, assim como a de todas as pessoas sofridas. Reúne-nos nesta mesa, pois ele, Jesus, assim nos convida a nos deixar a ordem que proclamamos. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou o cálice, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei todos eles, porque este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. A esperança pelo teu reino ilumina nossa história de modo que empenhemos aqui e agora por uma relação sem violência. Que o nosso não seja não, sem que o nosso não nos coloque em perigos de vida. E dizemos para que temos uma convivência com mais gentileza, com mais respeito, com mais carinho, com mais valorização, com mais inclusão para todas nós mulheres. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Mais um canto, Lata d'Água. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lá
Quantas vezes eu vi a minha mãe subir o morro com a lata d'água? Não era na cabeça, mas no braço. Quantas vezes eu vi isso? Célia, as comunicações é com você, né, Célia? Depois, Alexandre está com a palavra. Está travado, Celinho. Eu esqueço. Foi? Tá bom agora? Não. Tá. Tá? Ok. Tá sim. Tá bom. Então, deixa eu falar só sobre a obra e depois alguém pode falar aqui o restante. Nós praticamente terminamos a obra de segurança e proteção contra incêndio, que envolveu a instalação de equipamentos de proteção e de contenção de incêndio, colocou-se uma coifa na cozinha para também ficar ali protegido e sair, tudo, essa parte toda foi terminada. Amanhã vai o rapaz pintar a porta da sala que tem que ser pintada de vermelho lá embaixo, que indica que ali está o equipamento de incêndio. Então, essa é a parte da obra principal. Agora a gente está na tentativa de fazer algumas obras de conserto e melhoria na igreja. Então, eu já estive lá algumas vezes vendo o que é preciso fazer. Vou voltar lá amanhã e depois na quinta-feira com 2 fornecedores que poderão fazer o trabalho para a gente, que vão dar orçamento. E nós vamos ver o que é possível fazer. Nós estamos, nesse momento, com caixa que não está reduzido, mas tende a ficar muito justo aí nos próximos meses, em função da pandemia. Então, tanto o CRE quanto a ICI não estão, nesse momento, podendo fazer altos investimentos. Então, vamos ver o que a gente vai poder fazer e, de repente, vamos ter que fazer uma campanha para arrecadar um dinheirinho aí especial para essas outras obras. É isso, basicamente. Tá bom? É isso. Alguém pode pegar a palavra. Ok? Alexandre? Obrigado, Lirinha. Coisa linda. Olha, antes da gente terminar, só os nossos avisos, a maior parte são bem conhecidos. Nós estamos nos reunindo às segundas-feiras, amanhã às 6h, a classe Poutilles. A gente está estudando o livro do José Tolentino Mendonça, A Mística do Instante. A gente já está sendo um estudo bem legal. Tem as reuniões coordenadas pelo nosso amigo Vitão, as reuniões de oração às quartas, e os nossos cultos aos domingos, que tem sido online até a imunização, né, plena da sociedade. Nós temos a revista Teógrafos, que é coordenada pelo nosso amigo Jacler, e que tem reunido as falas de todos os domingos. Vou até pedir para a Jéssica e para a Vitória, se puderem transcrever a síntese das suas falas, para a gente publicar lá nessa revista eletrônica. E os aniversariantes dessa semana. Tem dia 7 hoje, o Pedro Horneman, dia 8, Afonso José Ferrário, Rafael Carijó, dia 9, Jorge Luiz Rocha da Silva, Leonardo Costa da Silva Oliveira Amorim, dia 10, Miguel Reis Vermes, dia 11, Edgar de Souza Nogueira, Júlio César Lopes e Pedro Veiga. Há alguns ou algum desses citados aqui presente? Não? Eu não estou vendo aqui na tela toda, mas se tiver, é só avisar. Nós, no final da agora, a gente vai fazer uma oração, né, antes da bênção por cada um e cada
cada vida aqui mencionada. Roberval, Gessé, vocês levantaram a mão aí? É para falar alguma coisa? Tá a mãozinha assim, rapaz. Olha, queria agradecer demais a Lirinha, que ontem conversou comigo e mostrou a estratégia dela. Eu tinha ouvido o texto da Marta Medeiros e tinha achado bonito, mas hoje eu achei ele emocionante. Achei emocionante, impressionante isso. Hoje mudou, não sei por que o conjunto das pessoas aqui, achei que tinha tudo a ver, Lirinha, e você coordenou muito bem. Isso já coloca você dentro daquele caderninho que está separado em pessoas que coordenam culto, entende? Então, daqui a pouco a gente está retornando com essa presença de novo. A participação do coral, belíssimo coral da Mirsa, muito bonita música, né? Tenho certeza que foi oneroso ter realizado esse trabalho, muitas vozes, e as coisas não são tão simples assim. E a Lorena participando, pô, que coisa linda, que mulher, né? Que força, coisa. Espero que ela participe mais vezes aqui, mais vezes mesmo. Vou até hoje mandar uma mensagem para ela fazendo esse convite. A Regina coordenando a Eucaristia. Regina, aqui textos bonitos, né? Que falas bonitas e muito objetivas, focadas no tema de hoje. E as palavras sensacionais das nossas convidadas, da Jéssica e da Vitória. Quero agradecer demais, porque todo esse culto talvez exija da gente uma coragem da gente desconstruir paulatinamente a força da mentalidade patriarcal que ainda conduz as igrejas de modo geral. Nossas igrejas, elas são masculinas. Nosso Jesus deu muito pano para manga para os machismos em geral. Um Jesus europeu, olhos azuis, branco, cabelos longos, um gato no cinema, mas sempre com uma mentalidade muito androcêntrica, o homem no centro. Isso gerou consequências muito nefastas. E as vozes das mulheres, conscientes dessas lutas, mostram para a gente um Jesus que deixou as mulheres serem protagonistas das suas histórias e esteve ao lado dessas mulheres. Então, é muito importante que esse culto, como outros cultos, que as mulheres estejam sempre à frente das celebrações para desconstruir da gente, homens e mulheres, os cacuetes, do que as feministas chamam de cacuetes masculinistas. Está na hora da gente rever isso, rever radicalmente. Ainda mais quando se fala de mulheres pobres, mulheres trans, mulheres candomblecistas, umbandistas, mulheres negras. Aí a situação vai se complexificando mais. E graças a Deus que a ICI está tendo a coragem de sempre tematizar isso, para que a gente possa dar novos passos. Então, parabéns, Lília, parabéns a todas as mulheres que participaram. Espero que a gente cada vez abra mais lugares e tenham mais as vozes de vocês, das outras mulheres aqui presentes e as outras que não puderam estar, para que a nossa igreja seja uma igreja igualitária, sobretudo em questões de gênero e de orientação sexual e de diversidade racial. Deus ou a deusa abençoe profundamente vocês. Vamos terminar o nosso culto. Eu, nessa bênção, eu vou fazer a oração pelos aniversariantes. E aí a nossa... Oi, desculpa. Sou eu, Solange. Oi, Solanginha. Tudo bom, querido? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você está começando lá na Vila Mimosa. Você não falou. E tão importante. Desculpa. Bota a igreja a par disso. Tá. Ontem, eu, Regina, Maria Júlia e a Claudinha da igreja da IRI, nós fomos à Vila Mimosa, já estamos com as chaves da sala que nós alugamos ao lado do brechó da Regina, que faz um trabalho já bem antigo, bem bonito lá. E estivemos em algumas casas, em alguns prostíbulos, né, para conversar com as meninas sobre o trabalho que a gente vai iniciar. Esse lugar tem que fazer uma pequena reforma, uma coisa simples, sobretudo no banheiro, e umas coisas na parede, assim, mas uma coisa simples, para a gente iniciar um trabalho interdisciplinar. A ideia é que tenham muitas psicólogas trabalhando, isso foi uma demanda das profissionais do sexo, que tenham pessoas, sobretudo mulheres, para que possam escutá-las, coletivamente e individualmente. Nós vamos fazer um trabalho de espiritualidade, então
Aí nós vamos nos reunir ainda para decidir as formas de trabalhar a espiritualidade delas. Elas estão abertas a esse tipo de trabalho. Também nós vamos fazer um trabalho ligado à medicina. A Maria Júlia já se colocou à disposição e ontem foi lá para conversar com elas, para atender os filhos e filhas delas, né? Porque é pediatra. Está vendo uma ginecologista para atender também. Eu consegui 2 psiquiatras que podem dar plantões lá, cada um uma vez por mês, um homem e uma mulher, até 2. E também a Patrícia, que a lindinha, também se colocou à disposição para atender como dentista. Nós temos 3 professores que se colocaram à disposição para educação financeira, cursos de educação financeira, que foi outra demanda delas. E nós estamos aí flertando com a questão da arte. Tem uma moça que é especialista em arte-terapia e se colocou à disposição para fazer um trabalho artístico, e também uma outra pessoa que se colocou à disposição para fazer um trabalho musical. Então, acabou essa pequena reforma, nós vamos disponibilizar isso, a Nelly deu uma excelente ideia da gente chamar uma pessoa que trabalha com serviço social, né, uma assistente social. Já mandei uma mensagem para uma amiga que ainda não me respondeu, para que a gente possa organizar melhor o trabalho e dar conta disso. E a ICI que está à frente dessa proposta. Então, já estamos com a sala, e em breve nós começamos os trabalhos. É isso. Solanginha, obrigado. Tá, desculpa aí eu ter me esquecido. Vamos terminar, então? Vamos terminar. Orar por essas pessoas. Vou pedir para vocês mentalizarem as causas pelas quais gostariam de orar, causas de saúde, trabalho, desemprego e coisas as mais diversas, pessoas que nós amamos, que necessitam de uma oração, e os aniversariantes dessa semana. E logo depois a bênção, e aí o som da nossa Claudinha. Nós te damos graças, Deus que é deusa, Pai que é mãe, porque tu és a vida das nossas vidas. E, portanto, nós cremos que a vida é sempre mais que as nossas dores, do que as nossas lamentações, do que as nossas quedas. A vida é sempre mais. Por isso, nós te damos graças pelas vidas que têm nomes próprios. Aqueles sobre quem a Vitória falou hoje, de ancestrais, de companheiras e companheiros de caminhada, de irmãos e irmãs de espiritualidade. Nós queremos nomear essas vidas. E aqui na Igreja Cristã de Ipanema, semanalmente nós citamos os nomes de pessoas que aniversariam. E por isso a vida tem dado mais uma volta sobre si mesma e mostrado que esses nomes valem a pena. Protege, Senhor, cada uma dessas vidas. Dá-lhes caminhos de realização, de plenitude. Dá-lhes festa, sorrisos no olhar, maturidade, capacidade de crescer com as dores. Dá-lhes ousadia, mas preserva a ternura, o olhar de mansidão e de amor em seus corações. Cuida dessas vidas, Senhor. Cuida das vidas que estão sendo ceifadas pela Covid-19. Cuida de governantes que precisam abrir os olhos para o fato de que política é cuidar dos outros. Não é defender certezas, mas cuidar de vidas. Dá-lhes esta consciência, que as vacinas cheguem para todas e todos, sobretudo para as vidas mais abjetas, mais descartadas pelas injustiças do nosso mundo, que atinjam essas vidas em primeiro lugar e que vá crescendo e se disseminando para que estejamos imunes e uma nova fase da humanidade se abra para todas e todos nós. Cuida das pessoas desempregadas, são muitas. Cuida das pessoas famintas, que também são muitas. Cuida das vidas que dormem nas ruas, que são muitas. Cuida das crianças em situação de rua. Cuida dessas pessoas. Cuida daquelas profissionais do sexo que não optaram por estar ali, mas se viram obrigadas a estar ali.
sobretudo aquele lugar em situações tão desumanizadas, como vimos ontem na Vila Mimosa. Cuida daquelas vidas, porque tu disseste, Senhor, que as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no reino antes mesmo do que os religiosos do seu tempo. Cuida destas vidas, que são vidas dignas do reino. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.